Perdido em Vesta. Podia fazer o favor de parar de andar para cima e para baixo assim? Disse Warner Moore sentado no sofá. Não fará bem a nenhum de nós dois. Pense em nossas bênçãos. Continuamos com ar, não continuamos? Mark Brandon girou rapidamente e arreganhou os dentes para ele. Naturalmente, você não sabe que nosso suprimento de ar durará apenas 3 dias. Ele voltou a seu passeio com um ar desafiador. Moore bocejou e se esticou, assumindo uma posição mais confortável, e retrucou. Despendendo toda esta energia, apenas vai gastá-lo mais depressa. Por que não aprende com Mike aqui? Ele está à vontade. Mike era Michael Shea, último membro da tripulação do Silver Queen. Seu corpo curto e atarracado descansava na única cadeira do quarto e seus pés estavam sobre a única mesa. Ele olhou para cima quando lhe mencionaram o nome, e a boca se abriu num sorriso torcido. Voos têm que esperar que coisas como esta aconteçam às vezes, disse ele. Enfrentar os asteroides é negócio perigoso. Nós devíamos ter dado o salto. Demora mais, mas é o único meio seguro. Mas não, o capitão queria cumprir o horário. Ele iria... Mike deu umas pancadinhas desgostosamente. E aqui estamos nós. Que é o salto? Perguntou Brandon. Eu entendi que o amigo Mike quer dizer que deveríamos ter evitado o cinto de asteroides, construindo um curso fora do plano da elipse, respondeu Moore. É isto, não é, Mike? Mike hesitou e depois respondeu cautelosamente. Sim, acho que é. Moore sorriu brandamente e continuou. Bem, eu não culparia muito o Capitão Crane. A tela de repulsão deve ter falhado 5 minutos antes que aquele pedaço grande de granito batesse em nós. Isto não é culpa dele. Embora naturalmente nós devêssemos ter desviado em vez de contar com a tela. Ele balançou a cabeça meditativamente. O Silver Queen despedaçou-se apenas. É realmente um milagre que esta parte da nave tenha ficado intacta e, mais ainda, pressurizada. Você tem uma ideia engraçada da sorte, Warren, disse Brandon. Sempre teve, desde que o conheço. Aqui estamos nós numa 10ª parte de uma espaçonave, compreendendo apenas 3/4 completos, com ar para 3 dias e nenhuma perspectiva de ficarmos vivos após isto, e você tem o atrevimento infernal de falar sobre sorte? Comparando com os outros que morreram instantaneamente quando o asteroide bateu, sim, foi a resposta de Moore. Você pensa assim, hein? Bem, deixe-me dizer-lhe que a morte instantânea não é tão ruim comparada com o que teremos que passar. A sufocação é uma forma de morrer desgraçada. Poderemos arranjar alguma saída, sugeriu Moore com esperança. Por que não encarar os fatos? O rosto de Brandon estava rubro e a voz tremia. Chegamos ao fim, eu lhe digo, fim! Mike olhou de um para outro, em dúvida, e tossiu para chamar a atenção. Então, senhores, vendo que estamos todos no mesmo aperto, acho que não há necessidade de se fazerem coisas torpes. Ele apanhou uma pequena garrafa no bolso, cheia de líquido verde. Isto é Grey Jabra. Não estou muito orgulhoso de dividi-lo, e o divido assim mesmo. Brandon revelou os primeiros sinais de prazer depois de todo o dia. Jabra, água marciana, por que você não disse isto antes? Mas, quando ele se esticou para apanhá-la, uma mão firme caiu-lhe sobre o pulso. Olhou para cima, nos olhos azuis e calmos de Warren Moore. Não seja imbecil, tornou Moore. Não há o bastante para nos embriagar durante os 3 dias. O que é que você quer fazer? Dê um gole agora e depois morra bem sóbrio. Vamos guardar isto para as últimas 6 horas, quando o ar ficar pesado e a respiração doer. Então acabaremos com a garrafa e nunca saberemos quando o fim chegar, ou não nos importaremos. A mão de Brandon caiu com relutância. Maldito, Warren, você sangraria gelo se fosse ferido. Como é que você pode pensar num momento como este? Ele se moveu em direção a Mike e a garrafa foi guardada outra vez. Brandon encaminhou-se para a claraboia e olhou para fora. Moore se aproximou e colocou um braço gentilmente sobre os ombros do mais jovem. Por que tornar tudo mais difícil, homem? Perguntou. Você não durará muito neste ritmo. Dentro de 24 horas, você estará louco se continuar assim. Não houve resposta. Brandon olhava amargamente para o globo que enchia a claraboia quase que inteiramente e Moore continuou. Observar Vesta também não lhe fará nenhum bem. Mike Shea arrastou-se até a claraboia. Estaríamos a salvo se, ao menos, estivéssemos lá em Vesta. Há pessoas lá. A que distância estamos? Não mais de 400 ou 500 quilômetros, julgando pelo seu tamanho aparente, respondeu Moore. Lembre-se que tem apenas 300 quilômetros de diâmetro.
A 400 quilômetros da salvação, murmurou Brandon. Poderíamos estar a 1 milhão, da mesma forma, se houvesse meio de sairmos da órbita que este fragmento estragado adotou. Sabe, se conseguirmos dar-nos um empurrão para começarmos a cair, não haveria perigo de nos espatifarmos, pois este mosquitinho não tem gravidade suficiente para se espatifar num creme. Tenho bastante para nos manter em órbita, retrucou Brandon. Ele deve ter nos apanhado quando estávamos caídos inconscientes depois da batida. Queria que tivesse chegado mais perto. Poderíamos ser capazes de aterrissar com ele. Lugar engraçado, Vesta, observou Mike Shea. Eu estive lá embaixo 2 ou 3 vezes. Que droga! É todo coberto de uma matéria que parece neve. Apenas não é neve. Eu me esqueci como é que eles chamam. Bióxido de carbono gelado? Prontificou-se Moore. Sim, gelo seco. Aquele carbono. É isso. Dizem que é o que faz Vesta ser tão brilhante. Naturalmente, isso a faz muito branca. Mike lançou um olhar suspeito para Moore e deixou passar. É difícil ver qualquer coisa lá embaixo por causa da neve, mas, se olhar de mais perto, apontou, pode-se ver uma espécie de mancha cinza. Acho que é a cúpula de Bennett, é onde mantém um observatório. E há a cúpula de calor mais adiante. É uma estação de combustível, é isso. Há muitas mais também, apenas eu não as vejo. Ele hesitou e depois virou-se para Moore. Escute, chefe, eu estive pensando. Eles não estariam procurando por nós desde que souberam da batida? E não seria fácil encontrarem-nos a partir de Vesta, vendo que estamos tão próximos? Moore balançou a cabeça. Não, Mike, eles não nos estarão procurando. Ninguém descobrirá nada sobre a batida até que o Silver Queen revele sua falha no plano. Vê, quando o asteroide bateu, nós não tivemos tempo de enviar um SOS, suspirou. E não nos encontrarão em Vesta também. Nós somos tão pequenos que, mesmo à nossa distância, não poderiam ver-nos, a menos que soubessem o que estão procurando, e exatamente onde. A testa de Mike franziu-se com pensamentos profundos. Então, nós temos que chegar a Vesta antes de 3 dias. Nós temos o fundamento da questão, Mike. Agora, se apenas soubéssemos como consegui-lo, hein? Brandon explodiu de repente. Vocês dois querem parar com esse bate-boca infernal e fazer alguma coisa? Por Deus do céu, façam alguma coisa! Moore levantou os ombros e, sem responder, voltou para a poltrona. Deitou-se à vontade, aparentemente despreocupado, mas havia uma ligeira ruga entre os olhos, que revelava concentração. Não havia dúvida quanto a isso. Eles estavam numa situação ruim. Reviu os acontecimentos do dia precedente, talvez pela 20ª vez. Depois que o asteroide tinha batido, rompendo a nave, havia apagado como uma luz. Por quanto tempo, não sabia. Seu próprio relógio se quebrara e não havia nenhum outro aparelho de tempo prestável. Quando ele voltou a si, encontrou-se junto com Mark Brandon, que compartilhava seu quarto, e Mike Shea, um membro da tripulação, únicos ocupantes de tudo que restara do Silver Queen. Este remanescente estava agora realizando uma órbita em torno de Vesta. No momento, as coisas estavam mesmo confortáveis. Havia suprimento de comida que duraria 1 semana. Da mesma forma, havia um gravitador regional sob a sala que os mantinha no peso normal e continuaria a fazê-lo por tempo indeterminado, certamente por mais tempo do que duraria o ar. O sistema de iluminação estava menos satisfatório, mas mantinha-se até então. Não havia dúvida, entretanto, onde é que estava o galho. 3 dias de ar. Não que não houvesse outros fatores desconcertantes. Não havia sistema de aquecimento, embora fosse necessário muito tempo para que a nave despendesse o calor suficiente no vácuo do espaço para tornar-lhes a situação por demais desagradável. Muito mais importante era o fato de que a sua parte da nave não tinha nem meio de comunicação, nem mecanismo propulsor. Moore suspirou. Um jato com combustível em funcionamento arrumaria tudo, pois um empurrão na direção certa os enviaria seguramente para Vesta. A ruga entre os olhos aprofundou-se. Que se podia fazer? Eles tinham apenas uma roupa espacial entre eles, um raio térmico e um detonador. Este era o balanço total dos instrumentos espaciais após uma busca completa nas partes acessíveis da nave. Uma confusão que não servia para nada. Moore deu de ombros, levantou-se e apanhou um copo d'água. Bebeu mecanicamente, ainda mergulhado em pensamentos, quando lhe ocorreu uma ideia. Olhou curiosamente para a xícara vazia que tinha na mão. Diga, Mike, que tipo de suprimento de água temos nós? Engraçado como eu ainda não tinha pensado nisto.
Os olhos de Mike se abriram em toda a extensão, com expressão de lúdica surpresa. Não sabia, chefe? Sabia o quê? Perguntou Moore impacientemente. Temos toda a água que tínhamos. Fez um gesto com a mão, abarcando tudo em volta. Fez uma pausa, mas, como a expressão de Moore só revelava total mistificação, continuou. Não vê? Temos o tanque principal, o lugar onde toda a água para a nave inteira era guardada. Ele apontou para uma das paredes. Você quer dizer que há um tanque cheio de água aqui junto de nós? Mike aqueceu vigorosamente. Sim, um reservatório cúbico de 30 metros de lado, e está com 3/4 cheio. Moore estava espantado. 30 metros cúbicos de água? Depois, repentinamente, por que ela não escorreu pelas pipas quebradas? Há apenas uma saída, que corre pelo corredor logo do lado de fora desta sala. Eu estava arrumando isto quando o asteroide bateu e tive que fechá-la. Quando acordei, abri a pipa que dava para nossa torneira, mas é a única saída aberta agora. Oh! Moore teve uma sensação curiosa descendo dentro dele. Uma ideia tinha se quase formado na cabeça dele, mas não conseguia trazê-la à luz do dia por nada deste mundo. Ah! Sabia apenas que havia alguma coisa naquilo que ouvira que tinha uma significação importante, mas simplesmente não conseguia pôr-lhe as mãos em cima. Enquanto isto, Brandon escutara Shea em silêncio e agora emitiu uma risada curta e sem graça. O destino parece estar se divertindo conosco, acho. Primeiro, coloca-nos bem à mão de um lugar seguro e depois dá um jeito para que não tenhamos meio de alcançá-lo. Depois, nos prove com comida para 1 semana, com ar para 3 dias e com água para 1 ano. Para 1 ano, estão me ouvindo? Bastante água para beber, para gargarejar, para lavar, para tomar banho e para fazer qualquer coisa que queiramos. Água, maldita água! Oh, seja menos sério, Mark, disse Moore, numa tentativa de quebrar a melancolia do jovem. Finjamos que somos um satélite de Vesta. O que somos? Temos nosso próprio período de revolução e de rotação. Temos um equador e um eixo. Nosso Polo Norte está localizado em algum lugar no alto da Claraboia, apontando para Vesta, e nosso Sul está apontado para o outro lado de Vezia, em algum lugar dentro do tanque de água. Bem, como um satélite, temos uma atmosfera, e agora, veja, temos um oceano recentemente descoberto. E, seriamente, não estamos tão mal assim. Durante 3 dias, nossa atmosfera durará. Podemos comer rações duplas e encharcar-nos de água. Inferno, temos água bastante para jogar fora. A ideia, que tinha sido quase formada antes, de repente atingiu a maturidade e foi apanhada. O gesto descuidado com o qual ele acompanhara sua última afirmação ficou parado no ar. A boca fechou-se com um estalo e teve um sobressalto. Mas Brandon, imerso em seus próprios pensamentos, não notou nada de estranho nas ações de Moore. Por que você não completa as analogias com um satélite? Guinchou. Ou você, como um otimista profissional, ignora todos os fatos desagradáveis? Se eu fosse você, continuaria assim. Aqui ele imitou a voz de Moore. O satélite é, no momento, habitável e habitado, mas, devido à depressão crescente de sua atmosfera em 3 dias, espera-se que se torne um mundo morto. Bem, por que não responde? Por que persiste em fazer piada com tudo isto? Você não pode ver? O que é que há? A última frase foi uma exclamação de surpresa, pois certamente as ações de Moore mereciam surpresa. Ele se levantara de repente e, após ter se dado um tapinha na testa, permaneceu duro e silencioso, olhando à distância, com as pálpebras fechando-se gradualmente. Brandon e Mike Shea o observavam com espanto mudo. De repente, Moore explodiu. Ah, consegui! Por que não pensei nisto? Suas exclamações foram se degenerando, até ficarem ininteligíveis. Mike apanhou a garrafa de Jabra com um olhar significativo, mas Moore a afastou com impaciência. Enquanto isto, Brandon, sem nenhum aviso, estendeu à direita, atingindo o surpreso Moore bem no queixo, derrubando-o. Moore rosnou e esfregou o queixo. Um tanto indignado, perguntou, qual a razão disso? Levante-se e eu farei outra vez, gritou Brandon. Não posso mais suportá-lo. Estou doente e cansado de ouvir pregações e ter que ouvir sua conversa de Poliana. Você é o que está ficando louco. Louco nada, apenas um pouco superexcitado, é tudo. Escute, pelo amor de Deus, eu acho que sei um jeito. Brandon olhou para ele com maldade. Você sabe, é?
alimenta nossas esperanças com um esquema idiota e depois descobre que não funciona. Eu não o quero, está me ouvindo? Vou encontrar uma utilização real para a água, afogá-lo e economizar um pouco do ar, além do mais. Moore perdeu a paciência. Escute, Mark, você está fora disto. Eu vou fazer tudo sozinho. Eu não preciso de sua ajuda e não a quero. Se você está tão certo assim de morrer e com tanto medo, por que não acaba com a agonia? Nós temos um raio térmico e um detonador, ambas as armas em bom estado. Aproveite e mate-se. Shea e eu não vamos interferir. Os lábios de Brandon se torceram num último gesto fraco de desafio, e então, repentinamente, capitulou, completa e abjetamente. Está bem, Warren, estou com você. Eu acho que não sabia o que estava fazendo. Não me sinto bem, Warren. Ah, tá bem, rapaz. Moore estava realmente com pena dele. Tenha calma, eu sei como você se sente. Acontece comigo também. Mas você não deve ceder. Lute ou você ficará louco completamente. Agora, tente apenas, durma um pouco e deixe tudo comigo. As coisas ainda darão certo. Brandon, apertando a mão contra a testa dolorida, cambaleou até a poltrona e caiu. Soluços silenciosos balançavam-lhe o corpo, enquanto Moore e Shea permaneciam em silêncio embaraçoso ao lado. Finalmente, Moore acotovelou Mike. Venha, sussurrou, vamos trabalhar, vamos aos lugares. A cabina pressurizada 5 é no fim do corredor, não é? Shea concordou e Moore continuou. É impermeável ao ar? Bem, disse Shea após pensar um pouco. A porta de dentro é, naturalmente, mas eu não sei nada sobre a de fora. Tudo o que eu sei é que deve ser uma peneira. Sabe, quando testei a parede quanto à impermeabilidade do ar, não ousei abrir a porta interna, pois se houvesse alguma coisa de errado com a externa, bum! O gesto que se seguiu foi bem expressivo. Então, nos cabe descobrir o que há com a porta externa agora mesmo. Eu tenho que sair lá para fora de algum modo e simplesmente temos que nos arriscar. Onde é que está a roupa espacial? Ele arrebatou a única roupa de seu lugar no armário, jogou-a sobre os ombros e tomou o caminho no longo corredor que ia até o lado da porta. Passou por portas fechadas que continham, atrás de barreiras impermeáveis de ar, quartos de passageiros anteriormente, mas que eram agora meras cavidades, abertas para o espaço. No fim do corredor estava a porta bem fechada da cabina pressurizada. Moore parou e observou, avaliando-a. Parece tudo bem, disse ele, mas naturalmente não se pode dizer como está lá fora. Meu Deus, espero que funcione. Franziu a testa. Naturalmente, poderíamos usar todo o corredor como cabina pressurizada, com a porta de nossa sala como porta interna e esta como porta externa, mas isto significaria a perda da metade de nosso suprimento de ar. Não podemos suportar isto ainda. Virou-se para Shea. Está bem, agora. O indicador mostra que a fechadura foi usada pela última vez para se entrar, então deve estar cheia de ar. Abra a porta ligeiramente e, se houver um assobio fino, feche-a rapidamente. Aqui vai, e a manivela girou sobre um dente. O mecanismo havia sido severamente abalado durante o choque da batida, e seu funcionamento silencioso anterior tinha dado lugar a um som duro e rangente, mas ainda estava em serviço. Uma linha preta fina apareceu no lado esquerdo da fechadura, marcando onde a porta tinha deslizado, uma fração de milímetro nos seus encaixes. Não havia assobio. O olhar de ansiedade de Moore diminuiu um pouco. Apanhou um cartão do bolso e colocou-o na fenda. Se o ar estivesse escapando, o cartão teria ficado lá, empurrado pelo escape de gás. Caiu no chão. Mike Shea passou o dedo indicador na boca e depois o colocou contra a fenda. Graças a Deus, suspirou. Nenhum sinal de corrente de ar. Bem, abra bem, vá em frente. Um outro dente e a fenda se abriu mais. E ainda nenhuma corrente de ar. Vagarosamente, sempre vagarosamente, dente por dente, ele abriu a passagem cada vez mais. Os dois homens seguraram a respiração, com medo de que, em Botfa não estivesse realmente perfurada, a porta externa tivesse sido tão enfraquecida que cederia a qualquer momento. Mas ela se mantinha. Moore estava jubilante, enquanto se enfiava na roupa espacial. As coisas estão indo bem, Mike. Você sente-se aqui e espere por mim. Eu não sei quanto tempo demorarei, mas vou voltar. Onde é que está o raio térmico? Você está com ele? Shea mostrou e perguntou. Mas o que é que você vai fazer? Eu gostaria de saber. Moore parou quando ele já ia afivelar o capacete.
Você me ouviu dizer lá dentro que tínhamos água bastante para jogarmos fora? Bem, eu estive pensando muito e esta não é má ideia. Vou jogá-la fora. Sem nenhuma outra explicação, pisou dentro da cabina, deixando atrás de si um Mike Shea muito confuso. Foi com o coração pesado que Moore esperou que a porta externa abrisse. Seu plano era extraordinariamente simples, mas podia não ser fácil executá-lo. Havia um som de encaixes chiando e engrenagens arranhando. O ar afastado pelo nada. A porta diante dele abriu-se alguns milímetros e emperrou. O coração de Moore gelou ao pensar por um momento que ela não abriria. Mas, após alguns empurrões preliminares, a barreira cedeu no resto. Ele ligou o gancho magnético e, muito cautelosamente, colocou um pé no espaço. Desajeitadamente, procurou seu caminho ao lado da nave. Nunca estivera do lado de fora de uma nave no espaço aberto assim, e um pavor imenso o tomou enquanto se pendurava lá, como uma mosca, no seu poleiro precário. Fechou os olhos e durante 5 minutos permaneceu ali, agarrando-se às faces macias do que foram uma vez o Silver Queen. O gancho magnético mantinha-o firme, e, quando abriu os olhos outra vez, encontrou sua autoconfiança numa certa medida. Olhou em torno de si. Pela primeira vez, depois da batida, via as estrelas em lugar da visão de Vesta permitida pela claraboia. Ansiosamente buscou nos céus o pequeno ponto azul e branco que era a Terra. Ele sempre se divertira com o fato de que a Terra era sempre o primeiro objeto procurado pelos viajantes espaciais quando olhavam as estrelas, mas agora não lhe ocorria o humor da situação. Entretanto, sua busca foi em vão. De onde ele estava, a Terra era invisível. Tanto ela quanto o Sol deviam estar escondidos atrás de Vesta. Além disto, havia muito mais coisas que ele não podia deixar de notar. Júpiter estava do lado esquerdo, um globo brilhante do tamanho de uma pequena ervilha a olho nu. Moore observou 2 de seus satélites assistentes. Saturno também era visível, como um planeta brilhante com uma magnitude negativa, rivalizando com Vênus como era vista lá da Terra. Moore esperara que um grande número de asteroides seria visível, perdidos como estavam no cinto dos asteroides, mas o espaço parecia surpreendentemente vazio. Certa vez, achou que via um corpo lançado passando a poucas milhas, mas a impressão viera e partira tão repentinamente que não podia jurar que não fosse fantasia sua. E então, naturalmente, havia Vesta. Quase diretamente abaixo dele, ela luzia como um balão enchendo 1/4 do céu. Flutuava firmemente, branca como neve, e Moore olhou para ela com um desejo ansioso. Um pontapé bem forte contra a face da nave, pensou ele, poderia iniciar sua queda em direção à Vesta. Ele precisava aterrissar seguramente e arranjar auxílio para os outros. Mas o risco de que ele simplesmente caísse numa nova órbita de Vesta era grande demais. Não, tinha que ser melhor do que isso. Tal coisa lembrou-lhe que não tinha muito tempo a perder. Examinou a face da nave, procurando o tanque de água, mas tudo que podia ver era uma selva de paredes recortadas, despedaçadas e cheias de pontas. Hesitou. Evidentemente, a única coisa a fazer era dirigir-se para a claraboia iluminada e procurar o tanque de lá. Cuidadosamente, arrastou-se ao longo da parede da nave. Não mais que a 4 metros da cabina, a regularidade terminava abruptamente. Havia uma cavidade escancarada que Moore reconheceu como tendo sido antes o quarto junto do corredor no outro extremo. Arrepiou. Suponha-se que ele encontrasse um corpo morto em um destes quartos. Ele conhecera a maioria dos passageiros, muitos deles pessoalmente. Mas superou sua melindrosidade e forçou-se a continuar a precária viagem até o objetivo. E aqui encontrou a primeira dificuldade prática. O quarto era feito de material não ferroso em muitas partes. O gancho magnético era destinado a uso sobre películas externas, somente, e não tinha nenhuma serventia através de todo o interior da nave. Moore esquecera-se disto, quando repentinamente começou a flutuar, com seu gancho desligado. Esticou-se e agarrou-se numa ponta próxima. Vagarosamente, arrastou-se até um lugar seguro. Deitou-se por um momento quase sem fôlego. Teoricamente, ele deveria não ter peso aqui fora no espaço, a influência de Vesta era negligenciável, mas o gravitador regional sob seu quarto estava funcionando. Sem o equilíbrio dos outros gravitadores, tendia a colocar-se sob forças variáveis e repentinamente mutáveis, à medida que mudava sua posição. Para seu gancho magnético, liberá-lo repentinamente podia significar lançá-lo fora da nave de uma vez. E então? Evidentemente, isto ainda seria mais difícil do que pensara. Apalpou o caminho para frente, testando cada ponto para ver se o gancho agarraria.
Algumas vezes, tinha de fazer trajetos longos e circulares para ganhar alguns centímetros à frente. E outras vezes, era forçado a correr e deslizar entre peças de material não ferroso. E havia sempre aquele puxão cansativo do gravitador, continuamente mudando as direções à medida que ele progredia, estabelecendo chãos horizontais e paredes verticais em ângulos estranhos e quase por acaso. Cuidadosamente, investigava todos os objetos que encontrava. Mas era uma busca estéril. Artigos soltos, cadeiras, mesas tinham sido lançados no primeiro choque, provavelmente, e agora eram corpos independentes do sistema solar. Conseguiu, entretanto, apanhar um pequeno telescópio e uma caneta tinteiro. Colocou-os no bolso. Não tinham valor nas condições atuais, mas pareciam tornar mais real, de alguma forma, esta viagem marcava em torno da nave morta. Durante 15 minutos, 20, meia hora, trabalhou vagarosamente em direção ao ponto em que achava estar a clarabóia. O suor escorria-lhe por sobre os olhos e tornava-lhe os cabelos uma espécie de massa molhada. Os músculos começavam a doer sob um esforço desusado. A cabeça, já esgotada pela prova do dia anterior, começava a vacilar, a pregar-lhe peças. O rastejo começava a parecer eterno, alguma coisa que sempre existira e que existiria para sempre. O objetivo da viagem, aquilo pelo qual ele estava lutando, parecia sem importância. Sabia apenas que era necessário mover-se. O tempo, uma hora atrás, quando estivera com Brandon e Shea, parecera confuso e perdido no passado distante. Aquele tempo mais normal, 2 dias atrás, completamente esquecido. Apenas as paredes recortadas diante dele. Apenas a necessidade vital de chegar a uma destinação incerta existia na sua cabeça em giro. Agarrar, esticar, puxar. Procurar as ligas de ferro. Para cima e para dentro de buracos que foram quartos e fora outra vez. Sentir e puxar, sentir e puxar. E, uma luz. Moore parou. Se não estivesse preso à parede, teria caído. De algum modo, esta luz parecia esclarecer as coisas. Era a clarabóia, não aquelas escuras pelas quais passara, mas viva e acesa. Atrás dela estava Brandon. Respirou fundo e sentiu-se melhor, com a cabeça leve. E agora o caminho estava limpo para ele. Diante da centelha de vida ele se apegou, mais próximo, e mais próximo, e mais próximo até que pudesse tocá-la. Ele estava lá. Os olhos mergulharam no quarto familiar. Deus sabe como. Não tinha associações felizes em mente, mas era algo de real, algo quase natural. Brandon dormia na poltrona. O rosto estava cansado e pálido, mas um sorriso se esboçava uma vez ou outra. Moore levantou o punho para bater. Sentiu o desejo urgente de falar com alguém, mesmo apenas por sinais. Entretanto, no último momento, refreou-se. Talvez o rapaz estivesse sonhando com o lar. Ele era jovem e sensível, tinha sofrido muito. Deixe-o dormir. Tinha tempo bastante para acordá-lo quando, e se, sua ideia tivesse sido realizada. Ele localizou a parede dentro do quarto atrás da qual estava o tanque de água, e então tentou apontá-la do lado de fora. Agora não era difícil. A parede posterior aparecia com proeminência. Moore ficou maravilhado, pois parecia um milagre que ela tivesse escapado de ser perfurada. Talvez o destino não tivesse sido tão irônico, no final das contas. A passagem para lá era fácil, embora estivesse do outro lado do fragmento. O que fora antes um corredor dava quase diretamente até lá. Antes, quando o Silver Queen estava inteiro, este corredor tinha sido plano e horizontal, mas agora, sob a pressão não balanceada do gravitador regional, parecia mais uma ladeira inclinada do que qualquer outra coisa. E mesmo assim, o trajeto era simples. Na medida em que era de aço berilo uniforme, Moore não encontrou dificuldade em percorrer ainda os 6 metros até o suprimento de água. E agora a crise, a última etapa, tinha sido alcançada. Ele sentiu que tinha que descansar antes, mas sua excitação cresceu rapidamente de intensidade. Era agora ou nunca. Ele se arrastou até o centro do tanque. Lá, sobre a pequena saliência formada pelo chão do corredor, que antes se estendia neste lado do tanque, começou as operações. É uma pena que a pipa principal esteja apontada para a direção errada, murmurou. Ter-me-ia poupado muito esforço se estivesse do lado certo. Como está? Ele suspirou e continuou o trabalho. O raio térmico foi ajustado para o máximo de concentração e as emanações invisíveis focalizadas para um ponto talvez 25 centímetros acima do chão do tanque. Gradualmente, o efeito do raio excitante sobre as moléculas da parede tornou-se perceptível. Um ponto do tamanho de uma moeda começou a brilhar fracamente no local do foco do raio térmico. Vacilava um pouco, diminuindo agora, brilhando depois.
enquanto Moore lutava para firmá-lo com o braço cansado. Escorou-o na saliência e conseguiu melhores resultados à medida que o círculo de radiação brilhava. Lentamente, a cor acendeu o espectro. O vermelho escuro, que aparecera primeiro, se iluminou numa cor de cereja. Enquanto o calor continuava a jorrar, o brilho parecia espalhar-se em áreas cada vez maiores, como um alvo feito de tintas vermelhas sucessivamente mais escuras. A parede, situada à distância de alguns centímetros do ponto focal, estava ficando desagradavelmente quente, embora não brilhasse, e Moore achou conveniente evitar tocá-la com o metal de sua roupa. Moore praguejou, pois a própria saliência estava ficando quente. Parecia que apenas algumas imprecações poderiam abrandá-lo. E, quando a parede, derretida, começou a irradiar calor à sua direita, o principal alvo de suas maldições eram os materiais de sua roupa espacial. Por que não faziam uma roupa que pudesse manter o calor fora, da mesma forma que o mantinha dentro? Mas o que Brandon chamava de otimismo profissional apareceu. Com o gosto salgado de suor na boca, ele se consolava. Podia ser pior, suponho. Pelo menos, os 5 centímetros de parede aqui não constituem propriamente uma barreira. Suponhamos que o tanque tivesse sido construído do lado de fora da película. Urra! Imagine-me tentar derreter através disto! Cerrou os dentes e continuou. O ponto brilhante estava agora cintilando um amarelo alaranjado, e Moore sabia que o ponto de derretimento da liga de aço berilo seria logo atingido. Foi forçado a observar o ponto apenas dentro de longos intervalos, e depois apenas em rápidos momentos. Evidentemente, tudo teria que ser feito rapidamente, se tivesse que ser feito. O raio térmico não tinha sido enchido totalmente em primeiro lugar, e, lançando energia ao máximo como vinha fazendo há quase 10 minutos agora, devia estar chegando ao fim. Entretanto, a parede apenas rompera a camada plástica. Numa febre de impaciência, Moore apertou a boca da arma diretamente sobre o centro do ponto, puxando-o de volta rapidamente. Uma depressão profunda se formou no metal macio, mas a perfuração ainda não se fizera. Entretanto, Moore estava satisfeito. Estava quase lá agora. Se tivesse ar entre ele e a parede, estaria indubitavelmente ouvindo o borbulhar da água dentro do tanque. A pressão estava aumentando. Quanto tempo ainda a parede enfraquecida duraria? Então, tão repentinamente que Moore não o percebera por alguns momentos, estava feito. Uma fissura no fundo do pequeno buraco feito pelo raio térmico. E, em menos tempo do que se leva para se imaginar, a água agitada irrompeu. O metal líquido e macio naquele ponto se rompeu, abrindo violentamente um buraco do tamanho de um feijão. E deste buraco saíram um assobio e um ronco. Uma nuvem de espuma emergiu e envolveu Moore. Através da névoa, via a espuma condensar-se quase imediatamente em gotas de gelo e as bolas geladas derreterem-se rapidamente no nada. Durante 15 minutos, observou a saída do jato. Então, tomou consciência de uma leve pressão que o empurrava da nave. Uma alegria selvagem estourou dentro dele quando compreendeu que aquilo era o efeito da aceleração por parte da nave. Sua própria inércia o estava deixando para trás. Isso significava que seu trabalho tinha terminado, e com sucesso. Aquele jato de água estava substituindo a explosão do foguete. Começou a volta. Se os horrores e perigos da viagem até o tanque tinham sido grandes, os da viagem de volta deviam ser maiores. Ele estava infinitamente mais cansado, os olhos doloridos, quase cegos, e acrescida ao puxão louco do gravitador, havia agora a força induzida pela aceleração variada da nave. Mas, quaisquer que fossem os esforços para voltar, não o preocupavam. Mais tarde, ele nem mesmo se lembraria da viagem dolorosa. Como conseguira conquistar aquela distância com segurança, não sabia. Na maior parte do tempo, estava perdido de felicidade, dificilmente compreendendo a realidade da situação. A cabeça estava dominada por um pensamento apenas: voltar rapidamente para contar as boas novas da escapada. Repentinamente, encontrou-se diante da cabina. Quase não se deu conta do fato de que era a cabina. Quase não compreendera por que apertar o botão sinalizador. Algum instinto lhe ordenou que o fizesse. Mike Shea estava esperando. Houve um estalo e um ronco, e a porta externa começou a abrir. Prendeu-se e parou no mesmo lugar que antes, mas ainda uma vez conseguiu abrir o resto. Fechou-se atrás de Moore. Então, a porta interna se abriu, e ele caiu nos braços de Shea.
Como num sonho, sentiu-se meio puxado, meio carregado pelo corredor até o quarto. A roupa estava rasgada. Um líquido quente ardeu-lhe na garganta. Moore engasgou, engoliu e se sentiu melhor. Shea guardou a garrafa de Jabra mais uma vez. As imagens confusas e manchadas de Brandon e de Shea diante dele se firmaram e tornaram-se sólidas. Moore limpou o suor de seu rosto com a mão trêmula e ensaiou um sorriso fraco. Espere, protestou Brandon. Não diga nada. Você parece semi-morto. Descanse, está bem. Mas Moore balançou a cabeça. Numa voz rouca e arranhada, narrou da melhor maneira que pôde os acontecimentos das últimas 2 horas. O conto estava incoerente, dificilmente inteligível, mas maravilhosamente impressionante. Os 2 ouvintes mal respiravam durante a narrativa. Você quer dizer, gaguejou Brandon, que o repuxo de água nos está empurrando para a Vesta como uma descarga de foguete? Exatamente, a mesma coisa que uma descarga de foguete, arquejou Moore. Ação e reação. Está localizado no lado oposto de Vesta, assim nos empurrando em direção à Vesta. Shea estava dançando diante da claraboia. Ele está certo, Brandon, meu rapaz. Você pode ver a cúpula de Bennett clara como o dia. Estamos chegando lá! Estamos chegando lá! Moore sentiu-se recuperar. Estamos nos aproximando numa trilha espiralada por causa da órbita original. Aterrissaremos em 5 ou 6 horas, provavelmente. A água durará por muito tempo, e a pressão é ainda grande, na medida em que a água jorra como vapor. Vapor? Na temperatura baixa do espaço? Brandon estava surpreso. Vapor? Na baixa pressão do espaço? Corrigiu Moore. O ponto de ebulição da água cai com a pressão. É mesmo muito baixo no vácuo. Mesmo o gelo tem uma pressão de vapor suficiente para sublimar. Sorriu. Na verdade, ela gela e ferve ao mesmo tempo, observei. Uma pequena pausa, então. Bem, como se sente agora, Brandon? Muito melhor, hein? Brandon corou e abaixou o rosto. Procurou palavras durante alguns momentos. Finalmente, disse quase num suspiro. Sabe, eu devo ter agido como um idiota e um covarde no início. Eu acho que não mereço tudo isto depois de desmontar e deixar todo o peso de nossa escapada sobre os seus ombros. E prosseguiu. Eu gostaria que você me tivesse batido, ou alguma coisa assim, por derrubá-lo antes. Eu me sentiria melhor. Verdade. E ele parecia estar sendo mesmo sincero. Moore lhe deu um empurrão aflitivo. Esqueça-o. Voles nunca saberá como eu estive perto de desmoronar. Elevou a voz para abafar outras desculpas da parte de Brandon. Ei, Mike, pare de olhar através desta claraboia e traga a garrafa de Jabra. Mike obedeceu com alegria, trazendo também 3 unidades de Plexatron para serem usadas como xícaras. Moore encheu cada uma precisamente até a borda. Ele ia ficar bêbado como vingança. Cavalheiros, disse ele solenemente, um brinde. Os 3 elevaram as canecas juntos. Cavalheiros, eu lhes dou o suprimento de 1 ano da H2 antiga e velha que costumávamos ter.